estou citando aqui, a LDO, né? A LDO que tem tirado o sono de muita gente, Marechal Deodoro, e é realmente de tirar o sono. Se a gente for a fundo, a gente vai ver o quanto a gente tem perdido por deixar de atuar desde o início da gestão. E que é projeto, que é proposta, né, desse nosso projeto, trabalhar de forma constante, né, essa busca, esse estreitamento, esse diálogo com a administração pública para que tenhamos uma administração mais coerente, mais justa para todos. E aí estamos aqui com o nosso companheiro Paulino Lopes, né, nosso amigo, é um ex-vereador, é uma pessoa que conhece Marechal Deodoro como poucos, né? Como poucos eu digo, porque eu posso até ter o conhecimento que tiver, mas se eu não passei naquela casa, aquele conhecimento eu não adquiri. E a gente sabe que para a gente discutir, para a gente dialogar, a gente tem que ter embasamento, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter envolvimento e ter disponibilidade. E eu gostaria muito de um dia ter essa oportunidade, né, de estar na Casa Legislativa e de tomar conhecimento desse funcionamento e promover as mudanças que se faz necessária. Que a gente sabe, a gente está estudando há alguns dias e a gente vê que num simples documento a gente pode estar melhorando e muito a qualidade de vida do nosso cidadão quando que a gente atende exatamente os princípios legais. Então, bom dia, Paulino, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Mesa Redonda, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação que, no caso, você esteve na Câmara de Vereadores, onde se propunha, né, fazer como é que eu posso falar, eles queriam, na verdade, aprovar um projeto que necessitava da participação da comunidade e que essa participação não foi incluída. Então, fala aí um pouco para a nossa comunidade de Marechal Deodoro, para que a gente possa esclarecer o povo e fortalecer esse nosso trabalho de trazer para nós, para nosso contexto, o povo que tem a necessidade e que não sabe por que é que tem essa necessidade de não ter resposta quando precisa de habitação, quando precisa de saúde, quando precisa de educação, quando precisa de segurança, e tudo isso perpassa por esse documento tão importante, né, que está sendo trabalhado para ser aprovado. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio, bom dia, Valmir. Bem, Ivan, realmente eu participei da dita sessão pública, não sabe, que iria ser discutida a LDO. Infelizmente, solicitamos à Câmara uma cópia do projeto de lei e desde 2017 não foi entregue para poder ter uma participação mais efetiva e ter conhecimento de todo o processo antecipadamente para debater lá junto com os senhores vereadores e a população. Para mim, não foi decepção, porque eu já estou acostumado a isso, porque a LDO e Marechal Deodoro nunca foi levada a sério, e é um documento de extrema importância para o município. É o documento que vai mostrar como vai ser a gestão do próximo ano e vai se estabelecer as bases para a elaboração do orçamento municipal. A questão principal é o segredo que os gestores fazem de determinadas proposta assim, projeto de lei, tudo, não entra em detalhes, não sei porquê, acha que a sociedade deve saber. O primeiro erro gravíssimo foi a exclusão da sociedade na elaboração desse documento que é a LDO. Não foi feito reuniões, audiências públicas com a sociedade, o Poder Executivo fez isso num birô, ninguém sabe nem quem fez, porque não tem assinatura de nada. Só tem assinatura do que da mensagem do prefeito, mas o processo da elaboração técnica da LDO não tem assinatura de ninguém, a gente não sabe quem é que fez. Até porque quem discutiu lá na hora, estava para discutir, foi um representante da Câmara, acho que é o contador geral da Câmara.
E a gente não sabe também dizer se é ele. Eu acho que deveria ser um representante da prefeitura ou de quem elaborou a lei. Não uma pessoa que vai para lá da Câmara para discutir uma coisa que foi feita pelo Poder Executivo e não houve a participação nem dele nem da sociedade. Então fica complicado isso. Eu tive lá na Câmara, até parabenizo os vereadores Del Cavalcante, o Nel, o Marcelo Boriga, pela atuação firme em defesa dos interesses de Marechal Deodoro e sua população. Era que não permitir que fosse aprovado aquela lei sem antes ter uma discussão mais profunda. E possivelmente deverá haver outra sessão pública e seja comunicada à sociedade, porque essa realmente foi a apagada da luz que ninguém sabia. Eu vim saber dessa reunião na noite anterior, extraoficialmente, através de um amigo, do site web e tal, e tal, tal. Então, é o segredo que eles procuram brindar o acesso da população a determinadas informações do Poder Executivo. Veja bem, gente, se for para aprovar essa LDO do jeito que está, seria o cúmulo do absurdo. Como as gestões, todas elas, foram aprovadas do jeito que eles mandam, mas dessa vez alguns vereadores que estão na oposição se manifestaram e vão trabalhar com mais cuidado para a aprovação dessa matéria. E acho que foi muito importante a posição deles. E eu, apesar de ter solicitado à Câmara no dia 17 a cópia, não me foi entregue. Então até me deixou um pouco inibido para participar do debate, porque eu não tinha conhecimento de nada. Como é que a gente vai debater uma coisa que a gente não conhece? Isso é segredo de Estado para o Poder Executivo e para a Câmara também. A gente tem que abrir essa caixa preta. Então, mas juntamente com os vereadores, tomei o conhecimento do projeto de lei e achei uma aberração, gente. Uma coisa impressionante. Se vocês tiverem ideia, se a população de Marechal tiver ideia do que consta na LDO, vai dizer, para que serve o poder legislativo? Para que serve o poder executivo? Porque todo esse processo aqui tem que ser aprovado pela Câmara, né, a LDO. Então, só de uma maneira bem rápida, que eu não tenho o documento em mãos ainda, eu vou dizer para os senhores aqui, a população de Marechal Deodoro, só que nenhum dos argumentos, os formulários preenchidos da LDO consta as obras que são ultrapassado de um exercício para o outro. Gente, é uma coisa interessante, uma falha nas informações tremenda, entende? Não merece o menor crédito a informação que está nesse formulário. Como é que vai se aprovar um formulário, uma lei que não tem credibilidade? Porque o que consta aqui é coisa assim, só os senhores vendo para acreditar. Mas isso vai ser discutido, vou falar com os vereadores de oposição para ver então um posicionamento para a sorte. Que só de convênios próprios do município tem 12 convênios. Agora eu pergunto, alguém sabe que existe esses convênios? Todos eles paralisados, todos têm convênio até no valor de 20 milhões, de 5 milhões, tudo com recurso próprio. E se você olhar para outro anexo da lei, tem lá a receita do município. O município arrecada o dinheiro previsto, porque o orçamento é uma estimativa, arrecada, mas as obras não saem. Então, essa dúvida. Só a questão da limpeza, que o contrato parece terminar hoje, de acordo com a informação que está aqui, são 10 milhões e tantos, fora algum aditivo que a gente não sabe se tem ou não. 10 milhões só para o lixo, imagine só, todo recurso próprio do município. Então, essa coisa, gente, a gente tem que entrar mais em detalhe. O FAPEM é outro problema. Chegou a metade do projeto da papelada em referência ao FAPEM, que antes não se demonstrava nada. Agora foi exigente do Poder Executivo e achei até interessante mostrar a outra face do FAPEM que está aqui no relatório também. Esse aqui precisa de um estudo muito cauteloso, muito técnico, porque o FAPEM é um órgão assim que trabalha com recursos do funcionário público e é para o bem do funcionário público, através de aposentadoria, pessoas, etc, etc. Então isso tem que ser levado em consideração também. Então, gente, a gente vê assim que a coisa anda meio descontrolada. Infelizmente, como é uma praxe, o poder
legislativo não cumpre com suas funções, não cumpre com suas obrigações. Então existe esse descaso que existe na administração pública de Marechal Deodoro. Ou a Câmara muda o comportamento, ou a Câmara realmente atua como deve atuar, ou o Marechal vai continuar no caos que sempre esteve. Não de todas as administrações do passado, principalmente essas duas últimas. Todo mundo sabe o resultado dessas duas últimas administrações. Prefeito afastado, prefeito preso, etc, etc, etc. Eu vou deixar isso para lá. Então, gente, veja bem, os convênios, a maioria tudo paralisado. É impressionante o descaso com os recursos públicos de Marechal Deodoro. E a Câmara nem está aí. E é obrigação fundamental dos senhores vereadores fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Basicamente, todos os convênios são voltados mais para a área da educação e para a área de infraestrutura. Eu pergunto, tem algum projeto da infraestrutura em andamento aqui? Pelo papel tem, mas na prática a gente não vê nenhum. Então, é isso, Ivan, que deixa a gente indignado e a gente tem que convocar a população para estar presente, porque no dia da EDO só tinha lá a população, tinha um funcionário da prefeitura que disse que o contador é novato, eu não conhecia, e tinha o Valmir filmando, e tinha um assessor do vereador. Repare só, gente, a população é essa, como é que vai discutir? Paulino, você falou numa palavra muito importante aí, que ela parece não ter muito poder, mas ela tem muita importância, né? É a questão do comportamento. A gente sabe que a gente precisa mudar o comportamento da população. Aí você falou do comportamento da Câmara, da Casa Legislativa, na qual o nosso atual prefeito esteve, né, nas gestões anteriores da Casa Legislativa. E vamos falar em comportamento do nosso atual gestor, né, porque a gente sabe que esse plano, esse programa, esse LDO, ele é um momento importante para uma elaboração efetiva, né, de um planejamento, né, para os 4 anos, e que a gente sabe que o que está sendo feito, preparado nesse primeiro ano, ele vai estar valendo para os próximos. Né? Não, Ivan, é o seguinte, a LDO, ela trabalha em cima das informações contidas do PPA, que é de 4 anos. O PPA, a validade é 4 anos, é plano plurianual Plurianual, exato. Então a LDO é montada em cima do que consta do plano plurianual, que deveria ter sido também a participação da sociedade e não teve. Até porque, eu nunca vi o plano plurianual e eu acho que ninguém viu, você também nunca viu, né? Então ninguém pode trabalhar com a LDO sem ter conhecimento do PPA. É exatamente isso que eu estou colocando. O plano plurianual, que é o que estar sendo feito pela gestão atual para os próximos 4 anos, e ele tem que estar incluído a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Ela trabalha diretriz e orçamento. E aí a gente tem que estar trabalhando essa situação, ou seja, o que está sendo posto, o que está sendo colocado hoje, o que eu quero estar trazendo para a comunidade de Marechal Deodoro, para os nossos espectadores, é que está sendo feito da mesma forma que gestões anteriores, mesmo quando o gestor tem experiência, né? Tanto quanto um ex-vereador, quanto como um atual prefeito, que são situações que eles conhecem de perto. Até porque, né? Ivan, você sabe que o comando do município hoje está na mão de ex-vereadores, então era para andar a mil maravilhas, porque a Câmara, o presidente e o primeiro secretário são ex-vereadores, né? Exato. A prefeitura, o prefeito é um vereador e o vice foi um ex-vereador também no município, né? Exato. Então, a princípio estaria em ótimas mãos, não é? Mas só que os resultados não estão sendo aqueles que a sociedade pelo menos anseia. Porque a gente vai ter o quê? 4 anos, como você muito bem apontou e colocou aí, 4 anos de um planejamento que não foi incluída a necessidade da população, que não foi a população não participou, mas, no entanto, está para ser aprovado. Quer dizer, não é somente preocupante quanto à questão do orçamento, é preocupante quanto às ações que vão serem desenvolvidas durante esses 4 anos, ou seja, construções, contratos, tudo isso que está colocando. Isso, exato, até porque quando vai ser elaborado o orçamento, Ivan, vão pegar a LDO, vão ter e ver o que foi proposto lá para
Mas foi proposto por quem? Pelo gestor? Pelo gestor. Não, mas não pode ser proposto só pelo gestor. Exato, e a lei determina isso, entende? E a participação da sociedade é efetiva. É efetiva, com certeza. Exato. E a gente precisa trabalhar e saber até onde a gente vai estar caminhando e nadando contra a maré, para que a gente possa ter respeitado pelo menos os nossos direitos, né? Porque se a maioria não quer participar, mas eu quero. Mas se tem quem quer participar e não está tendo oportunidade, não está tendo espaço, o negócio está errado. Ou não tem conhecimento por falta de divulgação. Né? Não, mas a LDO, a gente sabe que eles têm, inclusive o nosso atual prefeito, ele participou de eventos que eu estive presente, inclusive aquele da transparência, que eles chamam a atenção para essa questão da LDO, do PPA, da LOA, né? Que eles é que são responsáveis maiores por isso aí. Mas claro, é iniciativa do executivo. É a iniciativa dele que vai ser levado para a Câmara, que vai ser discutido pelos vereadores, e dentro dessa discussão dos vereadores, nós, população, estaremos lá acompanhando. Né? E aí a gente não tem esse acesso, a gente não tem esse espaço, e aí a gente vai recorrer a quem, como, quando e onde. Até, Ivan, uma coisa muito interessante é o seguinte: quando estavam lendo lá a LDO, na parte inicial, leram a mensagem e leram o projeto de lei. Justamente quando ia entrar na parte mais importante, que seria aqueles anexos que obrigatoriamente tem que acompanhar, vai dizer onde vai, o que vai ser a previsão de construção, a ação municipal futura. Encerraram a sessão, de repente vamos encerrar. Quer dizer, a parte fundamental do processo, mais importante do processo, não foi lida nem discutida, porque o presidente de repente encerrou a sessão quando terminou de ler a parte teórica lá do projeto, né? Do projeto de lei, quando era para entrar nos quadros explicativos, aí encerraram a sessão. Isso afronta. A sorte é que não tinha ninguém lá, só tinha eu e ninguém é a mesma coisa. Sim, também. Mas o fato de você, de não ter muita gente, inclusive eu participei na anterior, também. Que não foi diferente disso, e eu estava na plateia, praticamente eu e mais 2 pessoas só, e a gente vê o quanto esse continuismo, né, de bloquear, de excluir o processo, as pessoas do processo, ele é forte na política, né? Então, a gente precisa, e aí eu chamo a atenção da nossa comunidade de Marechal Deodoro, gente, vamos se mobilizar, vamos levantar, vamos fazer algo para que a gente possa ter para nós o que é nosso. A gente não pode continuar esperando. E aí eu quero dizer aqui que nós temos, além do direito de voz e voto, de voz, de oportunidade para vocês, eu quero dizer que a gente tem aqui um número de contato para qualquer cidadão poder entrar em contato conosco e participar de forma direta. É o 99335-7458, 99335-7458, e aí a gente tem, a gente precisa trabalhar de forma conjunta e colocar as necessidades da população, porque até então a gente só está tendo aí a necessidade da gestão, nem entra população e nem entra trabalhadores. É por isso que a gente está na condição que a gente está, esperando, estático, né? E dormindo em berço esplêndido, esperando as coisas sendo decididas da forma que eles acham que devem decidir. E a Constituição, ela nos dá esse direito, esse acesso para a gente discutir junto com eles, né? A gente tem aí algumas imagens sendo mostradas aí, né, do que a gente viu ontem. Era bom que aparecesse o plenário aí para ver o plenário, quem é que estava no plenário. A população, que separa parte da população. A gente tem aí esse cidadão Moacir, que tem assim, mais ou menos, tem muito tempo aqui em Marechal Deodoro, inclusive eu tive já a oportunidade, sempre tenho conversado com ele, sempre tenho cobrado, e ele tem colocado, gente, a aflição que é de lidar com essa situação, né? De cobrar dos nossos gestores, de pedir aos nossos gestores, e a gente não tem a resposta, ele não tem a resposta. Olha o plenário. Olha aí o plenário. Os candidatos se reúnem com o prefeito em curso de exercício e que ele faça um inventário de toda a situação do município. Quem já viu isso nesse estado? Ele também não tem conhecimento do que acontece com ele. Não vai acontecer mais ele. Não, peraí. Os três municipal também, tem os balancetes para gente nas cada casa, então fica praticamente possível só nós dar para o desse.
Se as informações básicas, fundamentais, cadê o relator integral? Cadê o relator integral? Nós somos em relação à integral orçamentária. Eu, né? Principalmente se somos vereadores, quando faz a lei, a aplicação da pública. Então, fica muito complicado. Então, a culpa maior aí, eu acho que é o que tem que suas ocupações, ou se público são realizados. Então, eu acho que por isso, o conselho do presidente André, tentar outra reunião, a gente se preocupa absolutamente isso. Por uma vez, também, por um treinamento. Não vim aqui para agora mostrar o que. Bem, isso aí é um pouco, né, do que a população poderia estar fazendo, porque a gente tem uma intervenção de um cidadão, né, num momento como esse, que deveria estar sendo a intervenção, claro que é uma sessão pública, não se trata de uma sessão da Câmara de Vereadores, para a população colocar e apontar essas situações que estão sendo anuladas diante de um processo. Então, quando, inclusive, a gente tem outra coisa a solicitar e a pedir à gestão, é que, pelo amor de Deus, quando tiver uma sessão dessa natureza, se procura um espaço maior para que a gente possa levar, claro, a gente até tem que ter esse espaço maior, mas quando se tem a divulgação. E o problema está em não divulgar, em não colocar para o público o que está sendo posto, o que está sendo previsto para a comunidade. Então, se não há divulgação, pode ser um Maracanã, não vai chegar ninguém. Mas se tem divulgação, com certeza vai chegar pessoas interessadas, pessoas que estão na comunidade sofrendo pela falta de qualidade na educação, na saúde, na segurança a priori, né? E a gente precisa, se mobilizar e fazer isso acontecer. É um plano que está sendo traçado para 4 anos. Então, ele vai até o último ano, né? Até o último de gestão. Da administração anterior, o plano. Da administração anterior. Então, quer dizer, tudo que está sendo posto, que está sendo colocado, é o que a gente vai ter. Então, quer dizer, se aqui não tem a necessidade de sanar problemas na saúde, na educação e na segurança, como a gente tem aqui inúmeros problemas, então a gente vai passar 4 anos, mais uma vez, esperando pelo que não vem. Porque esse é um documento que determina o custo, né, o investimento do que está sendo aqui planejado, orçado. Ô Ivan, veja bem, essa questão desses instrumentos de planejamento é extremamente importante para qualquer administração, inclusive até para a empresa privada. Ninguém faz ações sem um planejamento prévio, né? Então, veja bem, o caso aqui da questão pública, e os gestores e Marechal Deodoro, em regra geral, ainda não vi exceções, eles procuram obter todas as informações da sociedade. Porque a sociedade esclarecida, ela pode cobrar com mais segurança. Se perguntar, por exemplo, chegue do francês, da Barra Nova, na Santa Rita, no povoado Tucanduba, em toda a Marechal Deodoro, se for informada a sociedade, olha, o que foi feito para o próximo planejamento futuro, do próximo ano aqui para o seu bairro. Eles não sabem, não tem nem conhecimento que existiu a LDO. Então, isso é uma falha terrível, sabe? Eles nem sabem porque não tem condições de saber e nem se for buscar saber, ele também não vai conseguir saber, porque nós temos feito essa romaria, nós temos feito esse trabalho de busca e hoje a gente tem que estar oficializando, né? Mesmo quando a gente tem uma lei da transparência e a lei da informação, a gente tem se sacrificado ao máximo para poder ter uma informação, para poder discutir uma informação que é de direito público. Imagina aquele pessoal que não tem conhecimento de nada, né? Não, exatamente. Inclusive eu discuti isso na sessão, porque essas informações que nós pedimos lá, ela tem que ser de acordo com a lei de acesso à informação, a lei federal, tem que ser entregue imediata. Porque são cópias de projeto de lei, são cópias da LDO, são cópias de portarias. Então, houve até um diálogo comigo e o presidente, não, porque eu tenho 20 dias. Ele disse, não, o senhor presidente está equivocado. Porque essa é entrega imediata, isso é tirar cópia só. Agora, quando é um trabalho mais profundo, de coleta de dados, etc, aí tem que ser dado um tempo maior. Porque ele está indo para o texto, porque o texto realmente diz que ele pode ser entregue de imediato,
mas tem um prazo de 20 dias. Então eles estão... aqueles mais complexos. Sim, mas tudo aqui é complexo, em Marechal Deodoro. Você já pediu uma cópia de uma lei complexo? Aqui é. Aqui é muito complexo. Tudo é muito complexo. Porque é uma engenharia, você dá um documento que já está lá pronto, né? Ou seja, fazer uma cópia e entregar ao cidadão, quando que ele deveria estar disponibilizado no espaço da Câmara. Inclusive, são documentos de domínio público. De domínio público, e que a população podia estar discutindo ele sem precisar estar peregrinando. Então, essas coisas, Ivan, deixam a gente muito indignado, porque aí o município não funciona como devia funcionar, a administração pública não funciona como devia funcionar. Então, fica assim, marcando o passo, mergulhado no subdesenvolvimento, e a coisa, anos e anos assim, pelo jeito, vai continuar da mesma maneira que sempre foi. Ou muda o comportamento da sociedade, que é extremamente importante. Só quem pode modificar esse quadro é a sociedade. Porque você sabe, a justiça hoje ela é muito assim, retardatária, não é célere. Então, quando você pede o documento através da justiça, quando você entra com a ação através da justiça, são anos e anos, entende? Então é complicado, hein? Principalmente nessa área pública política, não sabe? Porque não sei o que acontece. Você viu agora lá em Brasília, botaram o Aécio para o cargo e soltaram aquele Loures, né? Então, para que serve o STF? A gente até pergunta, porque as provas estão contundentes, vê o cara carregando a mala, tudo e só, não, é inocente. É coisa impressionante que acontece nesse país. Agora, voltando à LDO, gente, está sendo elaborado o plurianual também, para ser entregue agora até agosto, parece que me lembro bem a data, para os próximos 4 anos. 3 dessa gestão e 1 fica para o outro, né? Esse documento é de extrema importância, é o planejamento do município para 4 anos. E por aí ninguém nem veio falar, como não veio falar da LDO e como não vai vir falar do orçamento, porque esses 3 documentos se complementam. O PPA gera a LDO e a LDO gera o orçamento, são tudo uma sequência, né? Exato. Então não trabalha isoladamente, ou se participa desse plano anual, que deve ser também feita a escalada da noite aí, porque já estão na fase inicial de começar a fazer, a gente não vai nem falar, né? Se a gente não divulgar aqui, passa despercebido, e é o que os gestores querem, é o que a gestão quer, que ninguém tenha conhecimento de nada, porque deixando a sociedade desinformada, fica muito mais confortável. E termina sendo até mais oneroso para o município, porque se você tem a oportunidade de colocar o cidadão dentro de um espaço feito espaço cultural e trabalhar um planejamento de forma que ele seja a cara da população, né, vamos dizer assim, então é diferente de você contratar alguém que não sabe nem o que é a realidade de Marechal Deodoro, colocar num papel e deixar o povo sofrer. Isso não existe, só existe aqui em Marechal Deodoro, mas numa cidade, num povo esclarecido. Sim, mas precisa deixar de existir, e aí é o nosso chamamento para a população. Aqui a gente tem um textozinho bem básico aqui. Os princípios da transparência e do acesso à informação são instrumento de motivação e reafirmação da importância das ações orçamentárias que traduzem as propostas do gestor e a vontade do cidadão. Não tem coisa pronta de gestor, não, como está sendo encaminhado, não. Ela tem que ter a participação da população. Isso é lei e a gente precisa considerar isso. Até por uma questão lógica. Se a minha necessidade sobrevivendo em Marechal Deodoro é essa, então como eu vou aceitar uma outra realidade? Isso é questão lógica. Inclusive, um dos fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, né? Um dos fundamentos principais é a transparência pública. Ela é fundamentada em cima do processo de transparência. Só que não acontece na prática aqui em Marechal Deodoro. Aqui é tudo nas escondidas, tudo na escalada da noite. Pelo menos eu tive muitas oportunidades de acompanhar, né, para a população que sabe que eu estive, né, marchando e trabalhando para que essa gestão chegasse, porque eu imaginei que a gente podia realmente ter uma mudança. Isso foi uma proposta e um pensamento, acho que da maioria, até porque foram 8 votos que decidiram a eleição, mas foram 8 votos para decidir o não continuismo da gestão anterior. E o que a gente vê acontecer é uma catástrofe pior do que a gestão anterior. E aí eu coloco
é que nós, quanto população, e aí no fato de eu ter trabalhado, isso não quer dizer que eu vou estar conveniente com essa situação, não. O meu trabalho sempre foi voltado, sempre será voltado para a questão de uma organização no que diz respeito à administração pública para a melhoria da qualidade de serviço. Esse foi o meu entendimento quando eu acreditei na proposta, né, na proposta da atual gestão de transparência, de inclusão, de fazer aquilo que o povo precisa, de valorizar o povo de Marechal Deodoro. E aí a gente já teve logo um anúncio no decreto que a gente viu que não ia ser isso. Que acontecer tudo o contrário, não, e foi. Né? Aquele decreto foi um prenúncio da desgraça que pode ser os 4 anos. Né? Aquilo ali foi um prenúncio da desgraça que pode ser os 4 anos. Porque ali ele já começou com exclusão, ali ele já começou com prepotência, com determinação, sem estudar, até porque ele tinha conhecimento quanto vereador no município, mas quanto gestor maior, ele não tinha. Né? Essa visão ele passa a ter a partir do momento que ele começa a caminhar. E aí ele já deu um passo maior que a perna, no meu entendimento. Né? No que gerou toda uma polêmica, que tem uma série de trabalhadores que ainda estão sofrendo por isso, inclusive questão de perseguição. Temos isso sendo um reflexo também dentro da Câmara de Vereadores, como a gente viu ser colocado pelo os vereadores Del Cavalcante e Neilton Costa, a questão de perseguição. Então, quer dizer, qual foi a mudança que a gente teve? Né? Substancial. Nada, né? Qual é a mudança que a gente precisa, que a gente vai ter? Né? Oi, você veja como a coisa acontece aqui em Marechal Deodoro. Houve uma série de criação de cargos e comissão aí. Inclusive, eu digo que o município está indo na contramão do momento, porque o momento é crise, o momento é dificuldade financeira, não no município, no país todo, inclusive no município, lógico, né? Então se cria uma série de cargos. Agora eu pergunto, esses cargos para ser criados, tem que ter autorizado pelo PPA, tem que estar costado à lei de diretrizes orçamentárias, ninguém sabe. Mas já está, não foi feito pelo Executivo? Claro que já está. Aonde? Está criado. Sim, está criado e está já liberado, porque ele não, não vai ser aprovado? Agora eu pergunto, olhar o PPA se autoriza? Olhar a LDO se autoriza? Mas dá tempo, né? Dá tempo, é isso que os vereadores aí... Dá tempo porque a comunidade, pelo menos na sua minoria, fez uma intervenção, um processo de intervenção. Porque se assim não fosse, da forma que teve a sessão, sem aviso nenhum, que como você bem colocou, que tomaram conhecimento de uma forma ou de outra e chegaram lá, extraoficial, né? Porque no site da prefeitura, né, que tem assim a intenção de trazer a transparência para o povo de Marechal Deodoro, ele não se encontra essa informação. Também não passaram, claro que não ia passar nunca para o nosso conhecimento, porque a gente ia divulgar de forma bem contundente, porque a nossa maior intenção é colocar o povo na linha de frente, né, para cobrar o que é seu de fato, de direito, né? Esse é o nosso maior projeto, é ter pessoas esclarecidas, ter pessoas dinâmicas, ter pessoas que tenha um compromisso com o Marechal Deodoro, né? Um compromisso, não é um compromisso político, não é um compromisso pessoal, é um compromisso social, onde todos possamos ter uma lei orçamentária, um PPA organizado, que a gente sabe que quanto mais organizado, todos vão se dar bem. Ô Ivan, você veja a coisa como é. Essa criação desse cargo fere afrontosamente a lei orgânica do município. Veja bem, lá no seu artigo 50 da Lei Orgânica do Município, que é a maior lei do município, diz o seguinte, que a criação de cargos de procurador, o acesso à carreira de procurador só pode ser através de concurso público, prova de título, aquele tudo todo mundo sabe, né? O Executivo é o direito que tem de mandar pedir o que quiser da Câmara. Agora, cabe à Câmara analisar e ver a constitucionalidade da matéria, ver se consta no PPA, mas só que a Câmara não olha exatamente nada, entende? Se aprova uma lei dessa, é flagrantemente constitucional, entende? Criando cargo e comissões para procurador, são cargos de carreira, tanto a nível estadual, a nível federal e a nível municipal. Então é uma coisa flagrante isso, rapaz, e eles aprovam, não estão nem aí. Não tem a preocupação de ver, tem uma Constituição de Justiça lá,
Também, meu amigo, os componentes das comissões, pelo amor de Deus, deixa muito a desejado, sabe? Veja bem, então essa coisa funciona assim de uma maneira onde parece que todo mundo em Marechal Deodoro eles consideram idiota, não sabe? Mas não, tem a lei, tem que ser cumprida a lei. Tem a lei de informação, tem que ser cumprida a lei. Tem a lei de transparência, tem que ser cumprida a lei. Só que eles não querem cumprir. Então a gente tem que acionar outros caminhos jurídicos até para ver se resolve a coisa. Ou muda esse comportamento, ou o Marechal não sai desse buraco. Pergunta a qualquer um vereador, a qualquer um cidadão, quanto é a folha de Marechal Deodoro, ninguém sabe. Quantos cargos de comissões tem, ninguém sabe. Quanto paga de cargo de comissão, ninguém sabe. Então é tudo segredo e isso são informações públicas, rapaz. E tem quem paga isso é a população, através dos impostos, né? E ninguém sabe de nada. Cadê o aumento, você que é servidor? Saiu o aumento do servidor? Nem saiu e nem vai sair, né? Então você vê, no entanto, gasta fortuna, milhões aí com locação de carro, com alguns contratos de gaveta, com essas coisas todas. Então a gente tem que vasculhar de uma maneira tal isso para ter consciência do que está acontecendo. Porque até concordo que não tenha o aumento, mas se prova que não pode dar, não é? Entende? Se não tem dinheiro, não tem. Mas a gente vê dinheiro para tanta coisa aí. Vem dinheiro para a festa de São João, vem dinheiro para isso, vem dinheiro para aquilo. Tem concorrência aí, se você ver, for entrar em detalhes, você cai de costa. Mas é isso, mas vamos chegar lá, vamos procurar saber. Então, essas coisas todas, é por isso que o município não sai desse atraso secular. Chega e a gente anda por esse Brasil afora, por esse estado afora, e vê, rapaz, que Marechal, a terceira renda do município é um município de uma cidade num estado deplorável daquele, o turismo não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona, e quando funciona é precário, segurança não existe. Então a gente fica assim indignado com isso, né? Porque os recursos públicos são insuficientes, são, a gente concorda, mas tem que ser maximizado, tem que ser bem empregado para poder ter o retorno que a sociedade espera. Exato, muito bem. Isso é, nessa sua fala, a gente tem feito esse trabalho, né? A gente tem desenvolvido esse trabalho, esse projeto, que é exatamente chamar a atenção da nossa população e da nossa Casa Legislativa, que é quem nos representa, e a gente já tem muito que agradecer. Eu tenho agradecido sempre nos programas, quer seja no Mesa Redonda, quer seja no Marechal em Foco, essa oportunidade da gente ter esses 4 vereadores que se apresentam como oposição, né? E na verdade eu vou sempre dizer que oposição são os calados, porque os que falam e sentem e passa para a população dentro da sua Casa Legislativa a necessidade do povo, como está sendo feito. E aí eu sempre falo, hoje eu elogio, eu parabenizo e eu digo que essa representação está sendo efetiva nessas mudanças que nós pretendemos quanto população, de incluir-nos, né? Porque essa exclusão ela precisa acabar e a Constituição ela nos dá esse direito. E aí eu digo que no momento em que a gente tiver um outro posicionamento, uma outra conduta de quem quer que seja, estarei aqui também para fazer a crítica em cima dessa conduta ou desse posicionamento de cada um. Mas eu me sinto muito, muito à vontade para agradecer e para dizer e parabenizar a Nilda, ao Del, ao Marcelo e ao Neilton pelo trabalho que tem desenvolvido dentro da Câmara, porque pior seria. É interessante que na sessão pública os únicos vereadores que participaram do pequeno debate que houve foi de oposição. Os outros todos caladinhos lá, todos balançando a cabeça. Um dos que houve uma reação foi esses vereadores de oposições, né? Até porque dizem os sábios que toda unanimidade é burra, não é? É muito importante a posição desses 4 vereadores. Não decide nada, só um voto vencido. Mas pelo menos mostra à sociedade não, o que está isso a gente precisa trabalhar também. Esse negócio de voto vencido, a gente sabe que o interesse da população, colocando a população lá, a gente vai ter uma melhor resposta, independente de querer, entendeu? Mas então, a participação da população é extremamente importante. E é esse o nosso trabalho, a população acompanhar de perto, participar, se envolver, se quiser ter saúde de qualidade, como busca, né?
porque a gente sabe que a gente só vê como é que estão as condições quando a gente vai precisar. Quando a gente vai precisar de um colégio, de um posto de saúde, de um serviço, que a gente mete o pau porque não está funcionando, e está aqui a resposta. Por que não está funcionando? O dinheiro veio, né? Como eles muito dizem nas campanhas eleitorais, o dinheiro vem, o dinheiro veio, o dinheiro vai continuar vindo. Agora, o destino, o planejamento e a forma de que está sendo gasto é que a gente precisa, quanto população, acompanhar. Essa coisa de não ter resposta nunca, isso tem que acabar. Até porque o nosso atual prefeito, ele tem a proposta de trabalhar a transparência. E transparência perpassa com isso. Informação de qualidade e no momento que a gente precisa, né? Então, a nossa transparência, o nosso serviço de qualidade, a gente só vai ter se a gente continuar cobrando, né? Porque incomoda, a gente sabe que incomoda, cobranças. Então, a gente aí vai estar trabalhando na Câmara e no Executivo. A gente vai estar buscando informações da Câmara, informações do Executivo, até porque uma informação vai para o outro, que se complementa, né? E vai ser aprovada, vai ser discutida. E aí, Paulino, eu queria até fazer um questionamento quanto a essa questão de discussão e quanto a essa questão dessas informações, né, que a gente deixa de ter e de ter de qualidade. Me diga uma coisa, como é que funciona, ou melhor, como deve funcionar as comissões, até porque eu também preciso conhecer quem são os personagens que fazem parte das comissões na Câmara de Vereadores. Isso também é muito importante para a gente saber. Eu, por exemplo, não sei quem faz parte da Comissão da Saúde, apesar de que não tem o nome da saúde, que foi uma coisa que eu já coloquei aqui várias vezes, que a gente tem uma necessidade. Nós temos uma saúde muito precária e eu acho, no meu entendimento, que se a gente tiver uma comissão com o nome Comissão da Saúde, é diferente de como ela está hoje. Olha, essas comissões, ela tem um papel fundamental, de estudar assim, minúcias de qualquer projeto de lei ou qualquer matéria que entre na casa do Poder Legislativo para ser discutido e aprovado. Por exemplo, quem seria, para que comissão iria essa lei, ou no caso, o plano plurianual? Obrigatoriamente, para todas, mas especialmente para a Comissão de Justiça e para a Comissão de Finanças, entende? Essa lei do jeito que está aqui, por exemplo, esse quadro que você mostra aqui, você falou em qualidade de informações, exatamente, tem que ser informação de qualidade. Mas esse quadro que se encontra aqui, gente, isso, me desculpa a expressão, mas não sei como tem coragem de apresentar essas informações. Projetos aqui que já chegaram no Marechal Deodoro, que já usaram, ou pelo menos já foi liberado a metade do dinheiro do governo federal, e consta aqui como se fosse usado nada. Projetos aqui que foram executados, que na verdade não existe. Então são essas coisas que deixam a gente indignado. Tem projetos aqui que você vai vendo, já tem um projeto aqui da terceira etapa da Orla. No entanto, a segunda foi liberado o dinheiro, uma parte do dinheiro e nada foi feito. Tem um projeto aqui de calçamentos de ruas, pavimentação, que contempla Terra de Esperança, uns 3 bairros, diversas ruas, de 20 milhões com recurso próprio. Gente, isso é brincadeira. O que o governo federal manda para pavimentação de rua, no segundo semestre do ano passado, veio para pavimentação de rua mais ou menos 5 milhões de reais. Já foi liberado uma parte, está sendo liberado já esse ano alguma coisa, já foi liberado. Então, quando esse projeto chega lá na comissão, principalmente da de finanças, tem que ser analisado detalhadamente, mas só que não analisa. Os pareceres da Câmara Municipal são fabricados lá na hora, entende? É a mesma coisa, pode olhar. Não tem um relatório explicando nada. Quando eu fui vereador, que eu era da Comissão de Finanças, por ser economista, botaram lá no primeiro. No segundo, o prefeito não deixou que eu ficasse, não sabe? Botaram na Comissão de Finanças, mas como membro. E a maioria era ele que indicava, porque outra aberração era o Poder Executivo nomear a comissão. Isso aí latado. Aí como é que funciona as escolhas? É o Executivo que escolhe as comissões? Geralmente é. Aqui é assim. Mas entende? Como pode? O processo é votação na hora lá, entende? Então o processo é votação, mas está sendo escolhido pela gestão, pelo Executivo.
no caso aqui, eu não sei dizer a verdade, sei dizer que a maioria das comissões pertence a bancada. A gente precisa tomar conhecimento quer dizer, são disso. 3 das comissões, tem 2 do governo e 1 da oposição. Ah, adianta, é voto vencido, é aquela história, não adianta nada. Então, voltando aqui a esse negócio, quem lê esse negócio aqui vai ficar terrivelmente chocado. Porque, gente, não é brincadeira. Nós não vamos entrar mais em detalhe, eu vou conversar com os vereadores de oposição para a gente discutir esse problema. De oposição não, de posição. De oposição são os outros. E convocar esses secretários, que a maioria desses projetos são vinculados à educação, à saúde e à infraestrutura, entende? Até porque a gente não sabe nem se existe Secretaria de Infraestrutura aí, né? Que a cidade é do jeito que está e ninguém vê nada. Existe. Inclusive mas eu existe, conheci né? eu conversei já com o doutor Diogo, né? Que é o responsável. A maioria dos projetos é na infraestrutura, entende? Me diga uma coisa. Era bom esclarecer para a população, para a sociedade lá da Câmara Municipal, em que pé realmente anda esses projetos. Tem uma consta do CRAS aqui, que o dinheiro ano passado, no fim de 2015, 2016, por aí, foi liberado 425 mil, 450 mil. Repare só, foi liberado de imediato a metade. Consta aqui como se foi liberado nada. Entende? E a obra em andamento. Por acaso você já viu alguma construção de CRAS aqui? Sinceramente não. É difícil, essas coisas que tem que ser bem esclarecidas, sabe? E tem outros problemas aqui que merecem um estudo assim mais cuidadoso e ser informado à sociedade. Gente, os recursos são públicos, tem que ser prestado conta à sociedade. Nenhuma obra aqui a gente vê placa de identificação, saber quando é recurso, quanto custa. Tem uma ali da outra administração, do Largo do Taperaguá, não é? 5 milhões, recurso próprio. Está aqui, encerrado. Encerrado como? Já foi pago alguma coisa firme, está lá tudo abandonado. E é assim, o dinheiro público, ninguém presta conta, não, entende? Então essas coisas que não pode. Tem a de Taperaguá, pedra, a pavimentação. Está lá, tudo parado, já saiu o recurso. E agora, como fica assim mesmo? Então essas coisas, o pessoal tem que pegar a mania, a gestão, os gestores tem que pegar a mania, que é a obrigação, diga-se passagem, de prestar conta à sociedade. Na Câmara Municipal, ninguém vem falar nem na palavra balancete. Imagina um balancete, tanto de lá como da Prefeitura. Eu tenho alertado várias vezes. É a obrigação do poder emitir os balancetes para se acompanhar o desembolso dos custos, as ações do município. Como é que a gente pode acompanhar a execução de um orçamento se não existe o documento fundamental que é o balancete? Ninguém sabe de nada. Paulino, você está falando assim, até umas coisas que é bom a gente colocar, da complexidade que é essa questão, né, de balancete, de prestação de conta, e você colocou muito bem que você... como economista, né, como uma pessoa de formação, ainda teve toda essa dificuldade, a questão de política, né, que interfere nas decisões, e como interfere, prioridade. Né? E aí você aumentou a minha preocupação quanto à nossa representação atual na Câmara de Vereadores, né, porque, primeiro, essa questão da escolha das pessoas, eu acho, no meu entendimento, seria... por formação, por conhecimento, isso seria o lógico, né? Seria o lógico. Afinidade, aquilo, né? De repente você tem maior conhecimento com a saúde, então vamos para a comissão de saúde. Exato. Você tem conhecimento de finanças, vamos para a de finanças. Então quer dizer que não é assim que funciona. Não, esse problema de escolha das comissões é muito interesse político do negócio, entende? Até porque, Ivan, veja bem, um parecer de uma comissão é um parecer que o plenário pode derrubar, mas nunca derrubam, sabe? Eles fazem aquele, o problema é o seguinte, existe um estudo detalhado nas mensagens. Chega, aprova. Então isso aí não é bom, não é boa coisa para uma administração, não é? Agora, dentro do regimento da Câmara, que tem o regimento, o plano da Câmara, a estrutura administrativa da Câmara, tem lá o item que as comissões, o vereador pode convocar uma mão de obra fora para auxiliar nos seus pareceres. Por exemplo, se na comissão de finanças não tem assim, uma pessoa altamente preparada por função de não se encontrar na casa,
Mas o presidente lá pode convocar um técnico de fora para orientar, no parecer. Mas ele não faz. E a Câmara tem que pagar. Existe recurso para isso, entende? Mas Mas o que dá para entender, então, diante dessa informação, é que isso está sendo feito, né? Eu acho que até por desconhecimento dos nossos vereadores, porque está aqui o documento formado, o documento é trabalhado. Então, quem está fazendo isso é alguém que está sendo pago, que está sendo mas isso contratado. aqui foi feito pela prefeitura. Não, mas eu não digo aqui, eu digo a questão do que é discutido na Câmara, né? Porque é Sim. dado o parecer. Exato. Né? Então tem alguém realmente já, como no caso, aquele cidadão que estava na sessão, que estava, eu não conheço ele, mas ele é alguma coisa, algum Qual? técnico, O que estava do seu lado lá. Aquele, me disseram que eu não conhecia, que é um contador novo da prefeitura. Eu não sei como é um cargo muito técnico. Mas é difícil da gente saber exatamente o que ele faz, o que ele é aqui no Marechal? Trabalha na contabilidade. É contador da prefeitura. Apesar de da prefeitura ter contador efetivo, não sabe? Mas ele é contador. Mas o efetivo de repente não sabe, né? Aí vamos Mas contratar. com tanto ano de experiência. Exatamente. Mas a experiência nesse momento não tem muito valor, é tão não. difícil a gente ver esses procedimentos aqui em Marechal, cria-se cargo, remaneja-se gente, faz isso, para que não se procura fazer uma reforma administrativa completa. E uma boa hora era agora por causa do evento do concurso que vai haver, né? Exato. Então se devia fazer uma estrutura administrativa nova, já visando esse concurso. Mas o que acontece é que eles fazem um pedaço de reforma para beneficiar algum setor. Entende? Não tem um caráter geral a coisa. E uma máquina, você sabe, a máquina pública, a máquina administrativa tem que funcionar em conjunto. Uma secretaria A tem que funcionar em conjunto com a secretaria B e vice-versa. Assim é um ciclo normal de toda a administração. Agora, uma trabalha isoladamente, a outra se omite, e aquelas coisas aí não funciona a coisa. E a intersetorialidade, ela é princípio, ou seja, Claro. trabalhar um junto com o outro, né? Onde um termina, o outro continua, O outro tem que e a ser- gente tem que ter resposta para resposta. todos os serviços. Mas realmente a gente tem uma precariedade muito grande nesse sentido, e mais difícil ainda é de alcançar o entendimento. Eu não sei por quê, porque existia muito interesse antes de ser eleito. E agora não existe mais esse interesse de interpretar dessa forma, de ver essa necessidade. Né? Ivan, eu sempre digo, as práticas eleitoreiras foram a mesma. A continuidade administrativa é a mesma. Então a coisa não muda, rapaz. Para se mudar, você tem que criar muitas áreas de atrito, tem que se radicalizar, às vezes, para mudar certos costumes administrativos, sabe? E mudanças, todo mundo reage, você sabe disso. Pergunta alguém, pelo amor de Deus, quantos cargos comissionados tem a prefeitura? Ninguém sabe, rapaz. Você entra no site da prefeitura, lá você encontra uma informação da folha de pessoal. Tem gente que trabalha 6 meses na prefeitura e não consta o nome da folha. Veja bem, e você conhece, todos nós conhecemos, muitas pessoas que trabalham e não consta o nome da folha. Por isso que não quero publicar nada, não quero abrir o portal da transparência, porque vai ver a gravidade da coisa. Por que aumenta essa informação? Não é pago, não está trabalhando, então não é nada mais, nada menos justo que se divulgue as pessoas para se saber quem é quem, né? Então a coisa funciona dessa maneira. O portal da transparência. Porque vai ver a gravidade da coisa. Por que aumenta essa informação? Não é pago, não está trabalhando, então não é nada mais, nada menos justo que se divulgue as pessoas para se saber quem é quem, né? Então a coisa funciona dessa maneira. O problema de transparência, continuo afirmando, é zero em Marechal Deodoro, tanto no executivo como no legislativo. E o resto é conversa para boi dormir, entendeu? Exato, mas aí a gente vai trabalhar para tirar esse zero do placar, né? E aí a gente convoca esse time, né, que é de maior, são os maiores jogadores, né, a comunidade, a população, que tem passado por todas essas necessidades e que hoje tem a oportunidade de saber e de interferir nesse processo. Ou seja, o que não se sabia do porquê não termos qualidade nos serviços públicos, a gente sabe que não está, o defeito não está nem no servidor, né, e nem está na população. Mas a gente sabe que a gente precisa promover essa mudança conjunta e esses dois, no caso, são muito importantes, o trabalhador e a população, para essa mudança, porque a gestão ela precisa ser provocada e é o que nós estamos fazendo, né?
perspectiva de avanço. Gente, a gente vai agora para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente está de volta para encerrar, né, o nosso Mesa Redonda deste sábado. Estamos apresentando o programa Mesa Redonda. Aqui o povo tem vez e tem voz. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Programa Mesa Redonda. Aqui o povo tem voz e vez e ninguém vai nos calar. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra no Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3 quartos, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço, na Massagueira. Telefone, 3260-7239 ou 988-7529. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção com música ao vivo. Todos os finais de semana, Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagueira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Mesa Redonda. Aqui, o povo tem vez e tem voz. Voltando aqui, nosso Mesa Redonda de sábado, situar as pessoas que estão sintonizando nosso trabalho nesse momento. Estamos aqui discutindo desde o início da edição situações que dizem respeito ao desenvolvimento de Marechal Deodoro. E a discussão maior se torna
em cima da LDO, do PPA, né, da LOA, que são os últimos, que é, no caso, o último projeto que foi enviado à Câmara de Vereadores para que seja aprovado. E aí tivemos assim, a intervenção, né, da população, enfim, e esse momento ficou para depois. Lembrando que caso essa lei ela não seja aprovada, a gente tem sim umas dificuldades, né? A gente vai ter inúmeras dificuldades, até porque tudo depende da aprovação para começar a esses trabalhos, mas a gente não tem nada a ver com isso. O que nós pretendemos contribuir com a melhoria de Marechal Deodoro e, dentro disso, acompanhar, né, de perto todos esses processos. E aí não foi aprovada ontem, ficou para depois, e aí depois a gente vai ver como é que vai ficar. Veja, Ivan, essas leis de planejamento, as 3 instrumentos de planejamento, eles têm obrigatoriamente que ser aprovados. Não pode ser rejeitado pela Câmara. Agora pode ser emendado, pode ser discutido, pode devolver para a Prefeitura, pode tudo. Agora tem que ser aprovado, obrigatoriamente. São projetos de lei que não pode ser rejeitado, sabe? Uhum. Agora, Ivan, você vê, eu quando estive com o Del Cavalcante, eu fazendo uma análise na EDO, que ele tinha cópia, e ele me mostrou o seguinte: são coisas interessantes. Do ano passado, a administração passada para essa, foram transpostos de um exercício para outro vários projetos, vários convênios, várias obras, vários convênios com recurso federal e próprio. Veja só, na Secretaria de Educação existe em andamento 12 projetos lá, transposto do ano passado para esse, em fase de 12 projetos. Em fase de Conclusão? Execução. Em fase de execução, aí passaram para continuar, né? A infraestrutura tem 20 projetos em execução. Agora eu pergunto, pelo amor de Deus, onde estão esses projetos? Que ninguém vê nenhuma placa indicando nada. E desses 32 projetos, 13 são bancados com recurso próprio da Prefeitura. Pelo menos é o que diz a informação. Exato. Entende? Então a gente fica assim, estarrecido, não, tanta obra assim, tanto recurso, são milhões e milhões que estão aí licitados, e a gente não vê a coisa acontecer, né? Entende? O que vê aí 4 ou 5 obras paralisadas, a hora de importância para o município, vê outras que nem existem, nem começaram, essa coisa toda que não pode ficar assim, entende? Então são 32 projetos, dos quais 13 são bancados com recurso próprio. E ninguém sabe onde são esses projetos. Entende? Esse aqui é o maior problema, né? A gente saber onde é que eles estão sendo aplicados, desenvolvidos, trabalhados. E cadê a transparência? Né? Mas aí a gente está aqui, né, desde já pedindo o apoio, né, da gestão, né, que tem maior interesse de trabalhar a transparência, e nós temos o maior interesse de provocar que essa transparência ela aconteça o mais rápido possível. Por falar em transparência, como eu coloquei na edição anterior, tive a oportunidade de conhecer, né, o Felipe, né, Carimbé, né, que tem a missão, né, de estar aqui à frente dessas situações. O controlador geral. O controlador geral, né? tem uma missão de estar à frente, né, dessa situação. E eu conversei com ele, inclusive no momento em que estava acontecendo a sessão da Câmara, passei-lhe umas informações, né, sobre o que estava acontecendo, assim, estarrecido com tudo aquilo. Lamento não ter participado, eu tinha que sair porque eu tinha um compromisso, mas saí com o coração partido, porque aquela discussão, aquele evento me faz muito bem. Eu gosto muito de participar, até para falar, né, com convicção própria do que aconteceu. Mas aí nós temos os registros, né, foram muito bem registrados pelo nosso companheiro Valmir, que tem feito também um trabalho muito importante, né, para que a gente possa, se não pudermos estarmos lá, mas diferente do que a Câmara estava promovendo, porque eu também me surpreendi quando eu estive na sessão e perguntei àquele cidadão, que não sei como é pago, se é pago e qual é o contrato dele, para veicular aquela informação ao vivo. E aí eu questionei de momento, isso aí está sendo veiculado ao vivo? Ele disse não, porque a gente está com os problemas. Então para que você está fazendo essa gravação se a população não vai ter acesso?
Eu entendo que se tem que resolver o problema para que isso que a gente está fazendo hoje seja feito por quem está sendo pago, né, por uma empresa ou por algum trabalhador, e a população, aquele serviço que ele está sendo pago é para a população. Importa que ele tenha essa consciência e que ele faça esse trabalho devolvendo à população o que é sua de direito. E aí eu questionei ele no momento lá, ele ficou meio chateado, é claro que ninguém gosta de cobrança, né, e principalmente cobrança dessa natureza, né, mas é muito preocupante, Paulino, é muito preocupante. E aí a gente eu queria pedir o nosso companheiro Valmir para passar novamente essa mensagem para que a gente possa fazer uma discussão em cima. Deixa ele... Amigo de Odorenses, está tramitando aqui na Casa Legislativa desde sexta-feira passada, foi lido a LDO, que significa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018, o que deixa a gente numa situação difícil e duvidosa, porque o atual prefeito, Cláudio Filho Cacau, foi vereador conosco durante 4 anos, e o que mais ele cobrava do ex-prefeito Cristiano Mateus, quando enviasse essa peça para a Câmara, era que sentasse com cada comunidade para saber as necessidades reais de cada local e aonde cada dinheiro será destinado. E descumprindo todo o discurso que ele dava como vereador, o projeto chegou sem nem a comunidade saber para onde o dinheiro do município vai no ano que vem. Então eu, o vereador Marcelo Murino, o vereador Neilton Costa e a vereadora Nilda Leopoldina, estamos atentos, queremos passar essa mensagem para toda a sociedade deodorense. E no artigo 31, a lei orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar com limite de 60% da receita prevista para o exercício de 2018. Isso é um absurdo. 60% é um percentual muito alto para poder o executivo fazer o que bem quer, sem dar satisfação a ninguém dos valores orçados. Para se ter noção, estamos no 6º mês como vereadores e nunca foi enviado para esta casa para os gabinetes os balancetes. Já solicitamos a relação de todos os contratados, comissionados, relação das pessoas das casas, licitação de alimentos, de ônibus, de todos os transportes do município, e sequer o prefeito de Marechal Deodoro dá informação alguma a esses vereadores que estão aqui para cumprir o papel ao qual o povo nos deu. E quero deixar um recado para você, Deodoro. Quando tiver qualquer denúncia, qualquer necessidade na sua comunidade, nos procure. Estamos vigilantes e só assim podemos tentar, junto com a opinião pública, resolver os problemas da comunidade. Não liguem para a gente com problemas partidários, pessoais, que isso a gente não vai atender. Agora, quando for uma questão de calamidade na sua rua, no seu bairro, estamos aqui à disposição. Fica aqui o meu abraço e boa noite a todos. Veja bem, aí o posicionamento dos vereadores, a fala de Del Cavalcante, muito interessante, que ele falou, muito importante o que ele disse, e é justamente aquilo que o Bezerra Redonda tem, com a equipe, tem falado muito, todos esses problemas. A posição dos vereadores é exemplar, deveria ser seguida por todos os vereadores. Veja bem, essa questão do crédito adicional do parágrafo 33, que ele solicita o crédito adicional de 60% do orçamento antecipado, isso pode custar, não é obrigado na lei. Os vereadores, eles podem emendar e retirar isso. Se admite, dentro de um processo normal, é que se corrige o orçamento dentro de uma perspectiva da infração. Se a infração é 6%, vamos até 10%, mas 60%, a gente sabe o que é isso, é o seguinte: se você tem um orçamento de 1 milhão, ele está pedindo uma autorização adiantada de 600 mil reais. 600 mil. Você vê, é muita coisa, né? Para quê? Agora isso aí, ninguém sabe que ele vai aplicar. Aí então é o que eu digo, essa emenda, eles podem reduzir isso para 10%, para 5%, para nada, porque na hora H, no próximo ano, se ele tiver uma eventualidade, uma catástrofe ou alguma coisa parecida, ele pode solicitar o crédito adicional à Câmara. Ele aprova. Não é obrigado a ser antecipado, não. Quando eu era vereador, na época passada, os prefeitos tinham a maneira de pedir 100% do orçamento. Quer dizer, é dar um cheque em branco
para o prefeito para gastar mais 100%. Então isso aí entrava com a emenda, tirava radicalmente e todos os vereadores aprovavam. Porque, lógico, você vai pagar adiantado uma coisa que não sabe nem para que é, entende? Então, acho que os vereadores estão atentos para isso, é muito importante. Espero que eles entrem com a emenda e reduzam isso. Aí fica a critério deles estudar com a bancada lá, os outros vereadores, para resolver. Agora, que é um absurdo, antecipar, dar autorização, que não é obrigado, de 60%. Então, aí o papel do vereador está extremamente correto. Bem, e a minha análise para esse momento aí, ela é realmente de muita satisfação, né? De muita satisfação mesmo, porque é disso que a gente precisa quanto população. É desse posicionamento, é dessa postura que não é de oposição. Repito, isso é posição. A pessoa se posicionar contra algo que está na cara que está errado, né? E aí eu também desejaria agora ter uma empresa mais forte que o planeta pudesse ter, na questão da veiculação de informação, que é para fazer girar o mundo esse vídeo, né? De tanta satisfação que eu tenho com essa atitude. Mas não é diferente, né? Nós estamos aqui no Facebook, que eu não tenho a empresa, porque não tenho dinheiro, mas eu tenho esse acesso, e esse acesso ele é dado a todos nós, cidadãos, graças a Deus, e aí ele está sendo veiculado para o Brasil, para Marechal Deodoro e para o mundo, né? Isso é muito bom para que a gente possa ter apoio, para que a gente possa ter um respaldo para essa resposta que a gente está buscando. Ô Ivan, é interessante o seguinte: eu tenho conversado com os vereadores, inclusive converso com todos eles, amigos, tenho uma boa relação com todos eles, e particularmente com o Del Marcelo Moringa e o Del Cavalcante. E nós temos conversado muito sobre como melhorar a situação do município, assim, tendo em vista a execução da lei, a transparência. Então eu sempre tenho conversado, não é segredo para ninguém, e digo logo de primeira mão: não ando atrás de emprego para nada, e já tenho minha sobrevivência garantida dentro da minha possibilidade, e vivo como Deus quer, vamos dizer assim. E nós estamos aqui bem empregados, exato, né? Então, porque muita gente tem, não, o Paulinho está fazendo isso, o Ivan está fazendo aquilo, para tentar, não existe isso. O Ivan já é funcionário da prefeitura, né? E eu sou aposentado do governo federal. Só para lembrar, ganho pessimamente e continuo sendo... eu também não ganho dinheiro. O funcionário público sempre é penalizado, né? Então, sim, mas não estou pedindo salário não, viu? Exatamente, quer dizer, não estamos atrás de emprego. A gente quer ver se a coisa funciona como deve funcionar em Marechal Deodoro. E a posição desses 4, Manilda, Leopoldino, é extremamente importante para o município. É uma porta aberta para a população chegar e reclamar, como o Del Cavalcante convidou. É importantíssimo. Procure eles, que eles podem solucionar. Se eles não solucionar, pelo menos tomará algumas providências que os outros não tomam. Eu queria, sim, só fazer algumas observações antes da gente concluir a nossa edição de hoje. Com relação a alguns eventos que estão acontecendo em Marechal Deodoro, né? E a gente tem aí o nosso secretário de saúde, e eu queria pedir para que... Eu acho que ele já deu umas 3, 4 entradas depois que ele chegou no hospital 24 horas. Para dar uma vistazinha naquela recepção que está podre de mofo, né? A coisa está parecendo mais um matadouro, um hospital público, né? Uma urgência 24 horas. Inclusive esteve no evento que aconteceu anteontem, do lado, que fica do lado, né, o Estácio, né, no Estácio, e não viu, né, não viu, ou se viu, fez que não viu. E aquilo ali, ele interfere na saúde da população que vai esperar na recepção e do trabalhador que passa o dia todo trabalhando dentro do hospital, né. E aí a gente adoece, não sabe por que adoeceu, claro que a gente sabe, né, o distrato do patrão, do trabalhador, do empregador, que na pessoa do gestor maior teve o corte, né, da insalubridade do pobre trabalhador que adoece dentro do trabalho, quando que a obrigação dele, o dever dele é sanar esses problemas para que a gente não possa adoecer. Aí ele pode sim cortar a insalubridade, né? Ele pode cortar, não, ele pode tirar a insalubridade em algumas situações, em algumas categorias, mas ele precisa observar isso aí. Outra situação
ainda na saúde, é a placa da UPA. A gente não sabe mais o que é que tem ali, não. A gente precisa, claro, se aquilo ali foi feito somente para o povo de Marechal Deodoro, o povo de Marechal já conhece o caminho. Mas e em pensando nas pessoas que precisam, que estão ali naquele momento e que não sabem, até porque a placa de aviso ela está em branco, né? Está em branco e está ali naquela situação. Ô Ivan, é interessante isso aí, que eu já percebi também isso tudo, mas o seu papel vigilante é muito importante. Veja bem, o secretário de saúde, que eu não conheço, entende? Veio aqui para Marechal Deodoro como salva-pátria, né? Porque teve um blog aqui da cidade que endeusou o cara tem curso até no céu, vamos dizer assim. O cara é altamente capacitado e acredito que seja. Então já é reencarnado. Exato. Então eu acredito que ele seja um cara competente e tudo. Agora, pelo menos, olhe o mínimo, isso que você falou, olha a maternidade, gente, que há 4 anos que ela está lá parada, já foi iniciado os trabalhos, já houve o gasto de dinheiro público e está lá, continua fechado sem previsão, né? Então, como esse rapaz é muito competente, eu acho que ele deve ter o apoio do atual prefeito e deveria olhar para a maternidade também, que eu acho, da minha concepção, é um absurdo aquela maternidade fechada. E que está aqui a resposta para a maternidade e para todas as situações da saúde, né? Saúde, então está lá parado, gente, e isso é inadmissível. E outra coisa, eu quero até parabenizar o prefeito também por ter antecipado o salário para o pessoal, uma boa que também ação. É continuidade, né, do projeto do anterior prefeito, né? Isso foi bom até para agora tudo está sendo continuidade. Salário, entende? É isso, a gente tem que elogiar, não tem dúvida. Agora, o que é errado, a gente tem que criticar também. Exato. Eu não tenho muito o que elogiar, não, mas eu vou me segurar um pouquinho e vamos continuar aqui. Bem, eu também não tenho muito o que elogiar, não. Eu elogiei isso porque eu ocupei nas redes sociais, não sabe? Não, porque a gente sabe que isso também é uma coisa que foi apregoado, que foi mantido, né, na gestão anterior, a desastrosa anterior, mas... o governo do estado está fazendo também agora, Exato. Mas, gente, se desfizerem disso, o negócio piora. Porque o povo parece ser besta, mas o povo não é besta, não. Né? Muito bem, e teve aquela situação que o município ia falir e não sei o que, aquilo tudo história. Falir, quem tem que falir, o que a gente tem que fazer é isso, enquadrar cada um na sua antiprática. Inclusive, porque uma queda de receita da área federal, mas o recurso todo mês vem. Tranquilo. Exato, então a gente tem que enquadrar quem está fazendo mau uso. Agora, se anda na contramão da história de criar casa, de aumentar a despesa, aí é outra coisa. Só não aumenta salário, né? Salário não aumenta, não. Que eu acho que o funcionário público municipal paga uma conta que não deve. Essa questão do achatamento salarial. Já os comissionados vêm lá dando aí grana, né? Entende? Não, o cúmulo, gente. E eu fecho os olhos e eu imagino todos os momentos em que eu passei, né, na gestão anterior, indo para a Câmara, vendo esse atual prefeito se destacando na sua fala, né, de oposição, porque naquela época era oposição. Era oposição, né? E a gente sabe que a oposição era para chegar onde chegou. Lógico, né? A gente sabe como é que funciona. Era a bandeira para chegar lá, né? Exato. E eu ficava assim, ontem eu estava olhando as fotos antigas, né, dos momentos que a gente fazia, dos eventos, no espaço cultural que a gente convidava a Câmara de Vereadores, que na maioria das vezes quem ia era ele, enfim. E hoje eu fecho os olhos para entender o que é que está acontecendo com esse gestor, uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de interesses, claro, né? E eu esperava que esse interesse fosse mais para o social do que para o político, o partidário, mas a gente está despido, né? Despido, ou melhor, desprovido, né, de uma atuação da forma que a população de Marechal Deodoro precisa, ou melhor, necessita. Mas é isso, Paulino, o nosso tempo acabou, né? Nós estamos aqui encerrando. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua despedida, apesar de que se a gente botar para discutir, a gente não sai daqui. Assunto tem até umas horas. E falando em assunto, a gente precisa voltar pelo lamaceiro que a gente veio, né? Os buracos, as crateras, os acessos do jeito que está. Claro que é por conta das chuvas, mas é por conta também da falta de estrutura, de planejamento, que tudo perpassa por esse documento, né? Ou seja, se faz... Você viu o loteamento de São José? Como está? Fizeram um dia desse,
o calçamento. E agora destruíram tudo para fazer o saneamento, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Né? Porque não priorizaram aquele lado contrário, que não foi feito nem saneamento, nem calçamento. Fazia o saneamento e o calçamento naquele. Agora, destruir, jogar fora a coisa pública do jeito que a gente vê acontecer. E as dificuldades que estão enfrentando. E a falta de dinheiro, né? Porque ele está... Você é economista, mas eu acho que ele está sendo muito mais. Né? O nosso atual prefeito, ele está sendo muito mais economista, porque o dinheiro não se vê. E só se... como é o nome? Mas na outra administração dizia que o rato comeu, né? O rato come dinheiro? O dinheiro veio, então, mas o rato comeu. Não, isso era na outra administração que se falava isso, né? Então essas brincadeiras do povo, da imaginação popular, E né? tem que brincar, viu? Porque a coisa tá séria. Séria. É isso, o seguinte. Eu tenho até um débito aqui com uma mesa redonda, é que eu fiquei de trazer todos os projetos e divulgar aqui da infraestrutura. Mas eu vou ter o acesso à LDO, aí eu vou trazer que tem uma informação, pelo menos aparentemente mais consistente. Mas eu vou entrar em detalhes, vou dizer se realmente merece crédito ou não. A informação que eu acompanho isso através do blog do governo federal. Entende? Pelo menos os convênios do governo federal eu falo com certeza porque está lá na transparência federal. Mas os recursos próprios aqui é meio difícil, porque aqui a gente não sabe de nada mesmo. Meio difícil? Você está sendo até gentil. Entende? Aí não posso falar. Mas vou trazer aqui no próximo programa, estou fazendo levantamento para a gente discutir isso aqui. E espero que as coisas melhorem. O inverno é bom, é natural, está botando o tempo passado aqueles invernos normais, é esse que nós temos. Agora, se a cidade não está preparada, e nem preparar a cidade para enfrentar, é outra coisa. Porque as obras aqui em Marechal, Deodoro, são tudo assim, caracterizadas como meia sola, não sabe? Não existe uma seriedade na realização, na execução das obras. Uma empreiteira dessa entrega um conjunto, com 3 dias as casas estão rachando, a rua está esburacada e por aí vai, né? Então, quando pega um tempo desse, a coisa complica mesmo, né? Algumas justificativas que não convencem, mas tem que ouvir, tem que ouvir, né? E até porque todo empreendimento, ele tem 5 anos de garantia dado pela empresa, isso é praxe nos contratos, né? Mas aqui ninguém é responsabilizado por nada, não fica quem perde é a população. Eu quero deixar assim boa tarde já para todos e até a próxima. Bem, gente, estamos aqui encerrando mais um programa Mesa Redonda, agradecendo a Deus, né, pelo o final de mais uma edição, agradecer pela presença de cada um de vocês, pela participação, pelo acompanhamento do nosso trabalho, né, e dizer que no próximo sábado estaremos aqui para mais uma vez discutir, claro, sobre Marechal Deodoro. Esse é o objetivo maior desse nosso projeto, é trazer à população a informação de forma que a gente possa promover alguma mudança, né? Porque se essa mudança não acontece, a gente não vai ter muito o que comemorar e a gente precisa ter algo para comemorar. Desde o início da gestão a gente não tem tido muito, né? Ou melhor, não temos nada o que comemorar. Mas quero deixar um abraço a cada um de vocês, dizer que nosso programa Marechal em Foco, ele vai ao ar às segundas e quinta-feira, e dentro dessa linha de discussão, a gente também vai estar trazendo informações sobre as problemáticas do município de Marechal Deodoro. Bem, quero deixar um abraço a cada um de vocês, agradecer a Deus por mais um trabalho. E fiquem com Deus. Até um próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Programa Mesa Redonda. Aqui o povo tem voz e vez e ninguém vai nos calar. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311.
Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988-752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção, com música ao vivo todos os finais de semana. Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagueira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. A Web Rádio Juventude acaba de apresentar o programa Mesa Redonda. Aqui, o povo tem vez e tem voz.